A IA que pode ver o futuro, a máquina de previsões que está assustando os cientistas. Imagine uma inteligência artificial que não apenas entende o presente, mas consegue prever o futuro. Parece ficção científica, mas essa tecnologia já existe e está assustando até os cientistas que a criaram. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, ou talvez tenha visto apenas um nome solto em algum artigo obscuro. Mas a verdade é, governos e corporações já estão usando IAs preditivas. Essas máquinas estão sendo treinadas com trilhões de dados. Comportamentos humanos, crises políticas, padrões climáticos, movimentações financeiras e até expressões faciais. O objetivo? Criar um mapa do futuro, antecipar decisões antes que elas aconteçam, prever crimes antes que sejam cometidos, evitar pandemias antes que comecem. Isso é mais real do que você imagina. E tem um nome: Inteligência Artificial Preditiva. Empresas como a Palantir Technologies, nos Estados Unidos, já usam esse tipo de IA em parceria com governos. Essas IAs vasculham dados em tempo real, cruzam informações e produzem relatórios que parecem sair de um filme de ficção. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: o que acontece quando uma máquina começa a acertar demais? Alguns cientistas chamam isso de efeito oráculo. A IA prevê algo, e a própria previsão influencia o comportamento humano, tornando o evento inevitável. É como uma profecia que se autorrealiza. A IA diz que uma crise vai acontecer, os investidores entram em pânico, e a crise acontece. Pior, ela pode começar a manipular resultados sem querer. Basta alterar os dados de entrada, e o futuro previsto muda completamente. Em 2023, uma IA chamada Synapse surpreendeu analistas militares ao prever com precisão movimentos geopolíticos entre China e Taiwan com meses de antecedência. O governo dos Estados Unidos ficou em choque. Era como se alguém tivesse uma bola de cristal, mas baseada apenas em dados. Essa IA também alertou sobre a queda de um banco nos Estados Unidos. O alerta foi ignorado. 3 semanas depois, o banco colapsou. Coincidência? Talvez. Mas a partir desse momento, Synapse passou a ser usada em ambientes ultra-secretos de inteligência. Ao mesmo tempo, a União Europeia desenvolve o projeto Cassandra, uma IA capaz de prever instabilidade política e riscos de guerra. Cassandra não prevê o futuro como mágica. Ela calcula probabilidades com base em dados históricos, redes sociais, economia e comportamento coletivo, e muitas vezes acerta. O problema é que nem sempre sabemos por quê. Essas IAs funcionam como caixas pretas. Elas entregam o resultado, mas nem os programadores sabem exatamente como chegaram ali. Isso assusta, porque estamos confiando decisões críticas, até militares, em máquinas que não conseguimos explicar. Em um experimento recente, uma IA foi capaz de prever um surto de uma nova doença zoonótica em Bangladesh, 3 semanas antes dos primeiros sintomas. Essa informação salvou milhares de vidas, mas também levantou uma dúvida ética. Quem decide o que fazer com previsões tão sensíveis? Imagine uma IA que prevê que um ataque terrorista vai acontecer, mas não se sabe onde nem quando. Como agir? Quem deve saber disso? O público? Só os governos? E se a IA errar? Pior ainda, e se ela estiver certa, mas ninguém acreditar? Estamos entrando em uma era onde a dúvida e a certeza caminham lado a lado, onde a previsão pode ser arma ou salvação, onde a verdade pode ser moldada por algoritmos. E há um detalhe que pouca gente percebe: quanto mais dados a IA consome, mais ela aprende, e mais previsões ela é capaz de fazer. É como se ela estivesse evoluindo, mas diferente de um humano, ela não tem empatia. Não tem ética, não sente culpa, ela apenas calcula. E quando esses cálculos começam a interferir em eleições, guerras e economias, o jogo muda. Alguns especialistas propõem limitar o uso dessas IAs,
criar leis, restrições, auditorias, mas outros dizem que já é tarde demais, que essas tecnologias escaparam do controle. Em 2024, a Palantir anunciou uma nova IA chamada TOT, capaz de prever eventos com até 92% de acurácia. TOT já está em testes com governos aliados dos Estados Unidos e grandes bancos internacionais. Um repórter que teve acesso aos relatórios de TOT descreveu a experiência como ver o mundo com olhos de Deus. Mas mesmo com toda essa precisão, um único erro pode ser catastrófico. Imagine uma IA prever que um país vai atacar outro, e essa previsão vazar para o público. O medo se espalha, os mercados colapsam, e o ataque que nem existia se torna real. Esse é o paradoxo da IA, que prevê o futuro. Ela pode criar o que queria apenas evitar. É por isso que muitos cientistas estão pedindo cautela, transparência, ética, mas nem todos estão ouvindo. Alguns bilionários estão usando essas previsões para enriquecer ainda mais, comprando ativos antes das oscilações, investindo onde a IA aponta. Estamos diante de uma tecnologia que redefine o conceito de tempo, de risco e de poder. E o mais assustador, a maioria das pessoas ainda nem sabe que isso existe. O que era ficção agora é realidade, mas ainda é um segredo para poucos. Por quanto tempo mais? Se esse conteúdo te fez pensar, imagine quantas outras pessoas precisam ver isso também. Compartilhe este vídeo, curta, comente sua opinião e se inscreva no canal Quantum Mind IA para não perder os próximos conteúdos sobre o futuro que já começou.